Edson, estamos mais uma vez. Um grande abraço para você, que nos acompanha em qualquer parte dessa cidade, desse país, desse planeta, já que a Covid-19 provocou um distanciamento, mas graças a pessoas como o Marçal dos Santos, que é o nosso mago da comunicação, nós estamos conseguindo fazer conferências e ouvindo as pessoas que são importantes para a Igreja Presbiteriana Central de Campinas, nesse momento em que a igreja completa 117 anos de vida. Nesse papo aqui nessa live, nós temos como convidados a Leda de Paula, que é do Ministério de Recepção, o Tiago Ribeiro, do Ministério de Evangelização, o Glauco Leal, da Comissão de Acampamento, e o presbítero Márcio Yamarino, do Ministério de Música. Eu vou começar então com as damas, com a dama, vocês me permitam, conversar então com a professora Leda de Paula, perguntando para você, Leda, o seguinte: como é que você consegue envolver, como é que você consegue motivar a sua equipe nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social? Boa tarde, pessoal. Talvez seja importante explicar um pouquinho o que é o Ministério de Recepção. É a equipe da nossa igreja que está encarregada de receber os visitantes que vêm a primeira vez na nossa igreja. Esse ministério conta com 3 equipes. A primeira, vamos dizer assim, uma delas é a de recepção, que recebe as pessoas que chegam, e depois tem mais 2 do pós-primeiro contato, que é a equipe que faz o contato por telefone, por e-mail, e a outra de visitação quando é necessário. Eu não tenho muito trabalho nesse ministério, porque o motivo principal das pessoas ali é servir a Deus. Então, cada uma tenta fazer da melhor maneira, se esmerando naquilo que faz. Então, tendo em vista esse motivo já atendido, o meu trabalho de incentivo é, de vez em quando, avisar, ver se elas estão seguindo aquilo que a gente combinou, para o trabalho se desenvolver de uma forma harmônica, mais uniforme. Para isso, nós elaboramos uma checklist, que são assim, alguns procedimentos que as pessoas devem seguir, as pessoas ali que nos ajudam. A nossa igreja tem uma missão, que é o nosso ABC, que é acolher os de fora, buscar alcançar mais e cuidar dos de dentro. Então, embora esse ministério ele atenda o primeiro visitante, ele atende a todas as pessoas que buscam ali o nosso balcão. E ao final do ano, nós temos uma reunião de revisão geral com o pastor e toda a equipe, os pastores e toda a equipe, e aí nós fazemos uma avaliação de como foi o ano para cada vez mais aprimorar. Então, como eu disse, como cada uma delas gosta muito do que faz, cada um deles, não tem muito trabalho, não. Vocês me permitam aí chamar esse moço de Tiaguinho, viu? Porque fica difícil falar Tiago Ribeiro. Eu vou falar Tiaguinho, que é o responsável pelo Ministério de Evangelização. Fala, Tiaguinho. Então, pois na nossa igreja a gente tem feito há algum tempo já, acho que a gente já está no 3º ano, se eu não me engano, onde, principalmente no segundo domingo do mês, a gente tem um momento no culto de intercessão missionária, né? E esse momento, que é o que eu mais estou à frente, na verdade, dentro dessa parte de evangelismo dentro da igreja, é um momento que todo mundo que está na igreja, que frequenta os cultos, já está bem acostumado, onde a gente traz a informação de um missionário, ou de uma família de missionários que está em algum lugar do Brasil ou do mundo. E eu apresento no culto da noite esses missionários. De manhã é a Débora, geralmente, que faz isso, às vezes até a Leda ou o pastor Flávio, mas o que acontece? Não é um ministério que a gente tem pessoas debaixo da gente, ou que eu lidero pessoas debaixo de mim para estarem empolgados fazendo as coisas. Na verdade, a minha expectativa quando eu estou lá fazendo isso é levar a igreja toda a se engajar. Então é um grande desafio sempre, e o que eu busco fazer para deixar as pessoas engajadas não só em ouvir a informação que a gente está passando, mas o que a gente mais quer é que a igreja possa se envolver em ministérios, em missões. Então a minha expectativa sempre, eu oro antes do culto pedindo para que Deus use aquele 1, 2, 3 minutos que eu vou falar ali para gerar na igreja essa noção de quão importante é a gente falar de Jesus. E sempre quando eu estou falando de algum missionário, eu busco não só passar uma informação como se fosse um aviso comum ou qualquer, mas às vezes eu gosto de contar algum testemunho, falar de alguma coisa que Deus tem feito para a gente voltar os olhos para Deus, né? Ver que não é só
um momento qualquer no culto, o Dado sempre fala, né, que a gente está fazendo tudo aquilo para agradar a Deus. Então, o que eu busco fazer é isso, voltar os olhos meus e de todo mundo para Deus e para o que Ele está fazendo. A comunidade da IPCamp é tão grande, tão coesa, que vocês não sabem, mas o Glauco Leal, que a gente vai colocar na roda agora, que é da comissão de acampamento, vai falar disso, ele já foi estagiário do Marçal e já foi aluno da Leda. Mas não é disso que nós estamos tratando. Glauco, quero saber como é que você faz para motivar, para envolver o seu pessoal nesse momento de pandemia. Vamos lá. O pessoal da comissão do acampamento, na verdade, assim, eu estou falando como um dos membros, quem talvez devesse estar falando é justamente o Marçal, mas que como está como apresentador, ele não posso dizer que seja o líder, seja o chefe aí, mas enfim, ele é pelo menos o decano do pessoal da nossa turma, talvez o mais velho, né? O Marçal Irani, o pastor Dado, a Marineide, a Raquel e eu, tem que falar Raquel primeiro, Raquel e eu, a Suzana e o Eli, e a Joelma e o pastor e o presbítero Renato, nosso time atual, né? A nossa equipe se dá bem. Normalmente nossas reuniões são bem tranquilas e bem divertidas, normalmente regadas a comida, né? Bastante comida, né, Marçal? Sim. E a gente se dá bem, se motiva entre a gente. Eu acho que, na verdade, assim, há dois componentes quando a gente fala de pessoas. Tanto internamente, que a gente fala que é a equipe em si, mas o nosso trabalho é um pouquinho assim, é motivar as pessoas para participar do acampamento. O Marçal não vai me deixar mentir, que é ele que sempre faz muito esse trabalho de formiguinha aí, de angariar pessoas para ir no acampamento, né? Então, é fazer um boca a boca, ali falar com um por um. Aí a pessoa fala, eu gostaria, mas eu vou pensar, né? E aí você fala com o outro, eu gostaria, mas a situação financeira está complicada. Então, assim, dentre esses nossos ministérios que eu acho que estão sendo representados aqui, sendo falados aqui, o nosso é um pouquinho diferente, porque é uma programação pontual, uma vez no ano, ela é fora da igreja, e ela também requer um planejamento, e inclusive, acho que talvez um fator importante é o fator financeiro, né? A gente sempre tenta e batalha para que a gente tenha um custo bastante razoável pelo que são os 4 dias de hospedagem, de alimentação, de palestras, de diversão e tudo mais que nós temos, mas a gente sempre tem esse problema que acho que é um pouquinho diferente dos demais departamentos. Então, a tentativa do convencer é que, mas vamos lá, é muito legal. A pessoa, sim, eu sei, mas eu estou pensando, estou me planejando, e sempre é esse problema. Em particular, esse ano, nós não tivemos, né, como você sabe, nosso acampamento que tradicionalmente, para os últimos anos, estava sendo carnaval, já havia sido adiado para o Corpus Christi, e por conta da Covid acabou não tendo. Nós estamos, inclusive, pensando para o ano que vem, né? E assim que tiver uma situação mais clara, a gente vai começar. O nosso trabalho começa bastante tempo antes, justamente para rebanhar esse povo e fazer toda a organização para isso. Ok, presbítero Márcio Marino, como é que você faz para motivar, envolver a sua turma aí da área da música? Bom, eu vou me ater a não falar sobre o Ministério de Música, que a gente já falou bastante isso numa das CBNs aí, né? Mas no Ministério de Música, assim, eu tenho certeza que a maior motivação é a questão de todos entenderem qual é o objetivo que a gente tem lá, que é, primeiramente, adorar o nosso Deus e ser usado por Ele para levar a igreja também a estar adorando a Deus. Então, esse é o nosso maior objetivo, e eu considero também como a maior motivação possível, se cada um tiver a certeza disso, né? Em tempos de pandemia, como você perguntou a primeira vez, o que a gente tem feito é assim, na verdade, o André tem trabalhado junto com o pessoal da juventude, a Paulinha junto com o pessoal dos adolescentes, né? E no grupo nosso, o grupo, como diz o Dado, Old Band, mas a gente tem conversado um pouco e feito, durante essa pandemia, nós já fizemos dois mosaicos, né, de louvor, fizemos um terceiro com alguns casais e estamos preparando agora um quarto aí para o aniversário da igreja. Então, isso são atividades que mantêm um pouco o relacionamento do pessoal e acaba motivando, porque ficam perguntando como é que faço, como é que eu deixo de fazer, mas tem sido um motivo de motivação.
Paralelamente, a gente deu continuidade agora, e isso também tem sido motivo de muita alegria, com as aulas que o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, deu, né, sobre o livro Kant, e nesse próximo domingo agora ele vai estar encerrando com um assunto que também ficou lá no CBN, sobre a questão dos levitas, né? Podemos ou não ser chamados de levitas, né? Então, já dando um spoiler, né, domingo a gente vai estar conversando sobre isso. Mas, Edson, a maior motivação nossa é ter a certeza que a gente está adorando a Deus através do louvor e levando a igreja a adorar a Deus através do louvor. Marçal. Muito bem. Agora, então, eu gostaria de saber aí, na mesma ordem, né, que a gente iniciou com a Leda, o que você imagina no futuro? O que você imagina no futuro, nesse grupo que você trabalha, dessa forma que você trabalha hoje, daqui a alguns anos, né? O futuro para a nossa igreja presbiteriana. Vamos lá, Leda. Olha, o objetivo sempre maior, que é esse de servir a Deus, recebendo bem aqueles que vêm à casa dele a primeira vez e acolhendo aqueles que ali precisam, esse vai cada vez mais ser o nosso objetivo. Se esmerar, se aperfeiçoar, buscar, seja na comunicação, na recepção, o que fazer de melhor. Assim que voltarmos, né, para a igreja nesse pós-pandemia, tem algumas restrições, incertezas, algumas preocupações, e, para tanto, nós vamos esperar quais vão ser os protocolos a serem seguidos, tanto governamentais quanto da igreja, para a gente poder continuar atendendo. E, no futuro, a gente vai tentar aquele versículo lá do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, que é um imperativo, mas para frente a gente vai querer que ele, no pretérito passado, ele indique que nós fizemos um serviço que agradou a Deus. Amém, amém. Tiaguinho, e aí, evangelização, missionários, né? Nós sabemos que você está se preparando, ou já tem um certo preparo para missões. Como que você vê isso no futuro na nossa igreja de Campinas? Como você falou, né? Eu tenho esse desejo de ser um missionário, e o nosso entender bíblico é que, na verdade, todos os cristãos estão participando da missão de alguma forma, né? E um cristão, ou ele é um missionário, que ele está indo para algum povo falar de Jesus, ou se ele não está indo, ele tem que estar ajudando a enviar alguém. É uma coisa até que, ultimamente, na UMP, a gente tem falado muito, eu achei muito legal. Eu vejo a igreja já se movimentando um pouco mais nesses últimos anos em relação a essa questão missionária. A gente tem lá entre os jovens, começou uma campanha com a diretoria para a gente ajudar a ser um mantenedor e ser parceiro de uma família de missionários. Então, o que eu quero para o futuro, e como eu vejo, na verdade, isso acontecendo já, com muita alegria vejo isso acontecendo na nossa igreja, é que a igreja, como um todo, esteja mais engajada nessa missão de levar Jesus para todos os povos do planeta. Então, eu acredito que a gente já começou a criar uma consciência da importância disso. E agora eu, com o Flávio e a Débora, o que a gente começou a falar numa última reunião que a gente teve no início do ano é como a gente pode engajar a igreja para, como um todo, a gente estar não só recebendo informações, mas agindo em resposta a isso, seja fazendo pequenas viagens missionárias para a gente estar fazendo isso, como também a gente criando campanhas na igreja para a gente ajudar a ser parceiros que estão enviando missionários para outros lugares do mundo também. Muito bom. E, Glauco, muito obrigado pelo decano. Eu gosto tanto desse termo e nunca imaginava que um dia eu pudesse ser chamado de decano. E estou sendo chamado ultimamente em vários grupos que eu trabalho. Então, o decano Marçal, eu estou me sentindo muito bem com isso. O que você acha? O que você acha do Ministério de Acampamentos daqui a alguns anos, né? O que você entende que deva ser para a nossa igreja de Campinas? Vamos lá. O acampamento, eu acho que é um momento muito... não acho que não é a palavra correta para ser usada no encontro de crentes, falar que é mágico, né? Mas, enfim, ele é muito especial para a gente, o acampamento. É um momento, são dias, 3, 4 dias, onde a igreja
fica separada, né, do seu dia a dia normal e colocado no ambiente em conjunto e para adorar a Deus, para se confraternizar, para se divertir. Eu fiquei muito contente quando fui chamado alguns anos atrás para participar. Sempre é uma coisa que eu gostei muito desde que eu vim para a igreja, sempre participei bastante de vários acampamentos. E o que a gente tem tentado fazer nos acampamentos há alguns anos já, e temos enfrentado algumas dificuldades e projetos um pouquinho para frente, é encontrar um modelo, não ideal, não sei se é exatamente o modelo ideal. Como eu falei na primeira parte, eu falei das certas dificuldades que a gente tem, né, de conseguir as pessoas para estar participando do acampamento, tudo mais, né, de a gente ter um planejamento, as pessoas terem uma adesão logo. O que a gente busca e ora para isso acontecer assim, é a gente obter um modelo que seja conveniente para várias pessoas, né, ou para a maioria da igreja. A gente nunca consegue levar a igreja toda, a gente leva uma boa quantidade de pessoas, mas a ideia é fazer, assim, ter uma programação que seja adequada, tanto em termos de programação, quanto em termos de lugar. Alguma coisa que acontece nos acampamentos, que as pessoas às vezes enjoam do lugar, querem trocar os palestrantes, que isso normalmente nós trocamos sempre. E o que a gente busca é isso, é tentar levar o máximo de pessoas possível, ter um ambiente, um lugar que seja eclético, do ponto de vista de programação, dos palestrantes que nós já temos, normalmente já é dividido por adultos, jovens e crianças, jovens, adolescentes e crianças. E nós tentamos, então, fazer isso, fazer um lugar onde seja conveniente do ponto de vista financeiro, que é uma das questões que às vezes a gente não fala na igreja de dinheiro, né? A gente fica meio tolhido de falar disso. Acho que não há nada de errado nisso, é uma questão normal. Isso é uma questão que impacta nesse nosso ministério. Então, nós temos que falar, tentar achar um lugar que seja conveniente para alguém que, não, eu não vou porque o lugar é muito simples. O outro, eu não vou porque eu não tenho condições de pagar. Do pessoal que não tem condições de pagar, a gente faz um esforço e muitas vezes nós ajudamos as pessoas na medida do possível, né, Marçal? Marçal está aí, o decano pode dar seu testemunho de que a gente ajuda, facilita, para tentar não perder pessoas que não vão no acampamento por conta disso. Então, a nossa tentativa é isso, é fazer um ambiente o mais eclético possível para que leve o maior número de pessoas, já que a gente acredita, eu particularmente acho, que é um dos momentos mais agradáveis do ano, inclusive como igreja, um trabalho de igreja. São 4 dias muito, muito bons de confraternização. Não pode passar muito de 4, que a gente sabe também que a gente não fica... Nem em família a gente fica, depois dessa pandemia, a gente sabe que não dá tão certo assim, né? Alguém falou já no acampamento, ou muitos já falaram de acampamento, a pessoa falou, bom, o acampamento é o que mais se aproxima para mim, o que eu acho de ver o céu. Eu acho, bacana, só que no céu não vão ser só 4 dias e a gente vai se dar bem o resto do tempo todo. O resto do tempo todo. Muito bem. Eu acho que é isso, então. Muito bem. Márcio, Ministério de Música, agora o futuro próximo, bem próximo, estaremos num templo todinho reformado, acusticamente. Então, assim, mas indo um pouquinho mais para frente, como que você entende que o Ministério de Música da igreja pode estar acontecendo, né, na nossa comunidade? Tá. Antes, até da questão da acústica, assim, o meu maior sonho, e isso eu tenho visto acontecer, talvez aí há 1 ano e meio para 2 anos, que é o amadurecimento espiritual das equipes de louvor. Eu vejo uma busca incessante de todas as 3 equipes, junto com seus líderes, de estarem chegando mais perto da Bíblia, de oração, de estar se preparando para que a gente efetivamente tenha uma presença lá na frente, quando a gente estiver cantando, uma presença que possa passar desapercebida, e sim, e seja percebida a presença de Deus. Então, esse amadurecimento espiritual é algo que é o meu grande sonho de ter. E as coisas estão acontecendo. Já faz... Esse ano aqui teve a pandemia, que vai trazer muita coisa positiva. Às vezes a gente não percebe nisso, mas vai trazer muita coisa positiva para o Ministério de Música. Mas desde o ano passado, a gente tem sentido essa preocupação. Partindo por nós, a liderança, eu, o Edson,
o pastor Dado e a Paulinha Silveira, tem sido conseguido passar isso para os membros, cada um da sua equipe de louvor, né? Em relação ao futuro, isso, então, o que eu penso é que eu quero, e eu almejo, eu sonho com isso e peço a Deus que isso seja uma escala crescente e que a gente cada vez mais realmente possamos passar desapercebidos lá na frente e a presença de Deus mais percebida. Em relação à acústica, aí vem o meu grande sonho, né? Todos sabem, assim, a luta que eu tenho ano a ano em relação à melhoria do som da nossa igreja, da adequação acústica do nosso templo para os tempos modernos, onde a gente tem muita coisa eletrônica, né? E para mim está sendo, assim, uma grande ansiedade aguardar ter esse templo aí cheio e a gente poder colocar uma banda inteira lá na frente para ver qual vai ser a resposta de tudo isso que a gente, desse esforço que a igreja tem feito para a gente mudar a acústica da nossa igreja, né? E o ano que vem eu continuo nessa luta para a gente mudar a aparelhagem. E aí sim, aí eu acho que, como assim, o meu tempo à frente desse ministério cada vez está menor, que esses outros que estão vindo atrás possam ver que foi deixado um legado a nível de excelência no louvor ao nosso Deus. E é algo que eu busco demais, é a excelência no louvor ao nosso Deus. E a excelência passa pela qualidade daquilo que a gente apresenta para Ele. Não só da parte técnica, como da parte espiritual, como da parte auditiva e como da participação da igreja no louvor, que é algo extremamente importante. Se a gente estiver lá e a igreja não estiver adorando a Deus, alguma coisa está errada. Então, o meu grande sonho para daqui 2, 3 anos é que realmente a igreja esteja participando efetivamente da adoração ao nosso Deus. E a gente sendo meros instrumentos de Deus no tocar e no cantar lá na frente. Muito bem. Ok. Muito obrigado, então, a você que nos acompanhou em qualquer lugar desse planeta. Muito obrigado pelo tempo que você investiu aqui, a Leda de Paula, no Ministério de Recepção, o Tiaguinho Ribeiro, no Ministério de Evangelização, de Evangelismo, o Glauco Leal, com a Comissão de Acampamento, o Márcio Amarino, do Ministério de Música, e o Marçal dos Santos, o nosso decano. A gente se encontra numa próxima live. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.